Celeste Morgan estava sentada na primeira classe, uma poderosa CEO negra, acostumada ao luxo e aos olhares discretamente perscrutadores que o acompanhavam. Ela havia pedido antecipadamente sua habitual bisque de lagosta e bife premium, sua escolha preferida em todos os voos internacionais. Tudo deveria correr conforme o planejado. Mas quando a comissária de bordo voltou com um sorriso forçado e informou que sua refeição estava esgotada, algo dentro dela mudou. O que deveria ser um voo rotineiro estava prestes a se tornar o estopim para um confronto muito maior do que qualquer pessoa a bordo poderia imaginar. Naquele momento, Celeste soube que não era um erro. Era deliberado. O tom frio, o encolher de ombros indiferente, a maneira como lhe entregaram um sanduíche frio e um copo de água, enquanto outros passageiros ao seu redor jantavam caviar e champanhe vintage. Nada disso foi por acaso. Ela não era apenas mais uma cliente. Ela não era apenas mais um nome na lista de passageiros. Ela era a única mulher negra na cabine e podia sentir isso. Não se tratava mais da comida. Tratava-se de ser colocada de lado, subestimada e silenciosamente descartada mais uma vez. Mas Celeste Morgan não era do tipo que deixava isso passar. O que aconteceu a seguir não abalou apenas a Stratos Air. Obrigou toda uma indústria a fazer uma longa e profunda reflexão sobre si mesma. Fique atento para ver como um ato aparentemente pequeno de preconceito desencadeou uma tempestade que mudou tudo. Celeste Morgan embarcou no voo 917 da Stratos Air com um ar inconfundível. Serena, confiante e em total controle. Não precisava de provar nada. O seu nome tinha se tornado lendário no mundo da tecnologia. Como CEO fundadora da Morgan Tech, empresa responsável por inovações revolucionárias em inteligência artificial e segurança de dados, Celeste havia sido nomeada Mulher Influente Global pela Forbes por 3 anos consecutivos. Este voo a levaria a Genebra, onde ela finalizaria um acordo internacional de bilhões de dólares, um acordo que não apenas expandiria a Morgan Tech para a Europa, mas também marcaria o início de uma nova era na tecnologia, liderada por mulheres negras. Seu terno azul marinho perfeitamente costurado abraçava seu corpo alto e elegante. Seus sapatos de couro preto brilhante refletiam as luzes luxuosas da sala VIP da primeira classe, e seus cabelos cacheados estavam cuidadosamente presos em um coque na nuca. Celeste parecia uma sinfonia de poder e graça. Ninguém podia ignorar sua presença, nem mesmo aqueles que nasceram com o privilégio de viajar na primeira classe. Quando ela colocou delicadamente sua bolsa Hermes no compartimento superior, um comissário de bordo se aproximou e acenou educadamente. Mas seus olhos apenas passaram por ela como por reflexo. Depois, imediatamente se voltaram para um passageiro branco que acabara de aparecer atrás dela. Celeste sorriu, sem dizer nada. Ela há muito se acostumara à invisibilidade que o mundo costumava reservar para pessoas como ela, e sabia que esses momentos eram sempre apenas o começo de uma mudança. Assento A, a primeira posição, a melhor vista e o lugar que seria o palco para tudo o que estava por vir. O assento 1 a envolveu Celeste no luxo silencioso da primeira classe, onde cada costura do assento de couro, cada gota cintilante de champanhe em uma taça de cristal, foi projetada para atender aqueles acostumados a sentar no topo do mundo. Mas para Celeste, o topo do mundo não era um lugar que lhe fora dado. Era um lugar pelo qual ela teve que lutar, cada degrau, cada respiração para subir. Como em todos os voos anteriores com a Stratos Air, ela havia pedido antecipadamente a bisque de lagosta para começar, seguida por um bife mal passado, acompanhado por um vinho tinto Chateau Margaux vintage especial. Não porque quisesse ostentar, mas porque aquela refeição há muito era sua maneira de afirmar seu lugar ali. Uma mulher negra entre uma classe geralmente dominada por ternos brancos, olhares condescendentes e apertos de mão simbólicos. Celeste abriu seu tablet, seus dedos deslizando pela tela sensível ao toque. Nele estava o contrato de fusão entre a Morgan Tech e um conglomerado suíço de segurança de dados. Esse acordo não era apenas sobre expansão de mercado. Era uma jogada estratégica na competição global que ela vinha planejando há 2 anos. Ela não precisava olhar o menu. Tudo havia sido providenciado com antecedência. E para uma VIP como ela, isso era sempre garantido. Passos ecoaram suavemente atrás dela. Medidos, precisos. Uma voz feminina soou, gentil o suficiente para causar um arrepio em sua espinha. Boa tarde, senhora. Sou Beck e estarei atendendo você durante este voo. Celeste olhou para cima, encontrando o rosto pálido e severo da comissária. Beck Whitmore. Cabelo loiro preso com cuidado na nuca, um sorriso adequado, mas falso,
e olhos que não se preocupavam em esconder o julgamento frio que a examinava da cabeça aos pés. Até o fino anel de ouro na mão esquerda de Celeste. "Acho que você recebeu minha reserva da semana passada", disse Celeste em voz baixa, mas firme o suficiente para fazer qualquer um que a subestimasse hesitar. Beck piscou, depois deu uma risadinha, inclinando a cabeça como se a reconhecesse. "Sim, claro. Atenderemos você assim que o avião estiver estável." Ela se virou, mas não sem antes deixar para trás um sorriso de escárnio quase imperceptível. Celeste franziu a testa. Havia algo na voz e nos passos de Beck que lhe parecia familiar. Não porque conhecesse essa mulher, mas porque já havia encontrado muitas pessoas como ela. Aquelas que eram excessivamente educadas, mas sempre acreditavam que o poder vinha apenas de uma cor de pele. Outro comissário, um homem chamado Daniel, passou por ela, curvando a cabeça para cumprimentar 3 passageiros brancos atrás dela, chamando-os pelo nome. "Boa tarde, Sr. Radcliffe, Sr. Malcolm e Sr. Clayton. É um prazer atendê-los hoje." Risos surgiram levemente atrás dela, acompanhados pelo tilintar de copos. Uma voz grave se fez ouvir. "Bem, com caviar antes da decolagem, este voo já está prometedor." Celeste não virou a cabeça. Não precisava, mas o arrepio que percorreu sua espinha lhe disse algo. Fazia muito tempo que ela não via tão claramente a linha invisível entre a primeira classe e o lugar onde ela pertencia. Ela abaixou o tablet, batendo ritmicamente com os dedos no apoio de braço. Cada batida suave era como o som de um alarme anunciando que algo estava prestes a acontecer. E ela sabia que se Beck achava que uma refeição poderia definir quem era importante, a mulher no assento 1A iria mostrar a ela exatamente como ela estava errada. Celeste Morgan ergueu gentilmente os olhos da tela quando o som de saltos altos, batendo levemente no carpete, chegou aos seus ouvidos. Beck Whitmore, o rosto familiar com maquiagem suficiente para parecer elegante, mas não o suficiente para esconder sua falta de boa vontade, parou ao lado do assento 1A, segurando uma bandeja de comida que nem estava coberta. "Sinto muito, senhora, mas acabaram as refeições premium. Só temos sanduíches de frango frio e água", disse Beck, sem qualquer tom de pesar. Celeste estreitou os olhos e se virou completamente para a comissária. "Eu fiz o pedido antecipado na semana passada. Tenho um e-mail de confirmação, o número da reserva e até mensagens de lembrete da Stratos", respondeu ela calmamente, mas com autoridade. Beck deu de ombros o pequeno bloco de notas em sua mão, balançando como se não tivesse importância. "Talvez o sistema não tenha sido atualizado. Isso acontece o tempo todo." Ela se virou e foi embora sem pedir desculpas, nem mesmo olhando para trás. Naquele momento, no ambiente luxuoso da primeira classe, Celeste não conseguia mais ouvir os murmúrios das conversas, nem ver a luz amarela suave refletindo nas taças de vinho dos outros passageiros. Tudo desapareceu. Havia apenas um silêncio pesado e o sanduíche frio, que parecia um tapa, negando sua presença. Ela observou as costas de Beck enquanto ela se afastava, a postura ereta, os passos firmes. Aquilo não era o comportamento de alguém que havia cometido um erro. Era indiferença deliberada, a apatia calma de alguém que acreditava que Celeste não ousaria falar. E pior ainda, alguém que acreditava que ela não merecia ser tratada da mesma forma que os outros. O olhar de Celeste percorreu a cabine. Os homens brancos atrás dela continuavam a bebericar seu champanhe, conversando sobre o mercado asiático, criptomoedas, estratégias de ações. Ninguém notou nada de anormal. Ou melhor, estavam demasiado habituados a ver pessoas como ela serem esquecidas. Outro comissário, Daniel Klein, passou e parou educadamente para cumprimentar os passageiros nos lugares 1C e 1D. "É um prazer servi-los, Sr. Radcliffe, Sr. Malcolm e Sr. Clayton, neste voo de hoje." Mais uma vez, caviar, toalhas quentes e champanhe. Ninguém disse uma palavra Celeste. Ninguém perguntou se ela precisava de alguma coisa, ninguém parecia se importar que ela, a única mulher negra na cabine, estivesse sentada com uma bandeja de comida que parecia ser da classe econômica, abandonada em um mundo onde ela deveria ter conquistado seu lugar com inteligência, trabalho árduo e resiliência. Mas Celeste Morgan não era o tipo de mulher que se deixava de lado. Ela não disse nada. Não ficou com raiva. Mas por baixo de sua aparência calma, uma tempestade silenciosa começava a se formar. Uma tempestade que Beck Whitmore, com toda a sua falsa educação e olhar desdenhoso, não tinha ideia de que acabara de desencadear. Uma tempestade que varceria toda a cultura de serviço da Stratos. A bandeja prateada desbotada colocada diante de Celeste era um símbolo gritante de rejeição. O sanduíche de frango frio entre 2 fatias finas de pão, alface murcha, um guardanapo barato e um copo de água meio cheio.
Sem talheres de prata, sem bandeja forrada com pano, sem qualquer indicação de que se tratava de uma refeição para uma passageira da primeira classe. Pior ainda, não era para uma CEO convidada para falar no Fórum Econômico Europeu. Celeste sentou-se ereta, com as mãos juntas sobre os joelhos. Ela não tocou na bandeja não por orgulho, mas porque precisava absorver totalmente o insulto. Ela não evitou. Ela não esqueceu. Precisava de se lembrar de cada detalhe, de cada momento, de cada olhar de Beck, de cada risada vinda da Rosa atrás dela e do silêncio dos espectadores. 6 homens brancos, 6 fatos feitos à medida, 6 copos de champanhe levantados em uníssono sob a luz suave da cabine, e nenhum deles, nem um único olhar, foi dirigido a Celeste. Ninguém perguntou por que a única mulher negra na cabine estava segurando um mundo que não era para ela, mas ela sabia. Ela se lembrou da primeira vez que entrou na sala de reuniões da Sterling Capital. Foi quando tinha 33 anos, convidada para apresentar a primeira plataforma de segurança de IA que ela mesma havia desenvolvido. Ela chegou cedo, totalmente preparada, vestida de maneira elegante e confiante, mas quando entrou, um homem branco na sala de reuniões não olhou para ela. Em vez disso, falou com a secretária. "Pode trazer-me um café?" Celeste não ficou zangada. Simplesmente sorriu e respondeu: "Eu trago-lhe se concordar em deixar-me apresentar o plano de segurança de 15 milhões de dólares logo a seguir." A sala ficou em silêncio, e a partir desse momento, nunca mais foi confundida com outra pessoa que não ela própria. Mas nem todos aprendem essa lição. Beck Whitmore, um arquétipo de uma geração mimada pelo status social, que nunca precisou lutar por um lugar, nunca precisou enfrentar a rejeição por algo tão arbitrário como a cor da pele. Ela pode não gritar palavras racistas ou usar linguagem grosseira, mas a maneira como deu de ombros, a maneira como não se preocupou em pedir desculpas, a maneira como se afastou sem olhar para trás. Essa era a linguagem da discriminação moderna, fria, silenciosa, mas cortante. Celeste desviou o olhar da bandeja de comida e examinou a cabine. Assento 1. C. Hartcliffe, CEO de uma empresa de capital de risco, conhecido por investir em startups fundadas por ex-alunos da Ivy League. Ele havia rejeitado a Morgan Tech logo no início, alegando falta de experiência em liderança sênior. Assento 1. D. Malcolm, analista estratégico de um grande fundo de seguros, que uma vez questionou em um seminário se as mulheres negras são capazes de lidar com indústrias de alta tecnologia. Assento 2. A Clayton, fundador de uma plataforma de negociação financeira, já acusado de assediar uma funcionária negra, mas nunca investigado oficialmente. Todos os 3 estavam sendo servidos com jantares padrão Michelin, e ela não. Celeste fechou os olhos. Dentro dela, não era mais apenas raiva. Era um cansaço profundo e persistente. A sensação de alguém que havia chegado ao topo da montanha, mas ainda estava sendo puxado para trás por uma corda invisível de preconceito. Mas hoje, ela não estava apenas escalando a montanha. Ela iria derrubá-la. Sem barulho, sem caos, mas à sua maneira, decisiva, precisa e irreversível. Ela abriu o celular, abriu o aplicativo de gerenciamento de segurança interna da Morgan Tech, onde ferramentas de rastreamento de dados em tempo real estavam integradas. Com apenas alguns toques, ela acessou o perfil da funcionária identificado pelo sistema de reservas da primeira classe da companhia aérea. Nome: Rebecca Anne Whitmore. Cargo: comissária de bordo sênior, status Air, ID interno STE a 9035. Os dados iniciais apareceram ali. Ela viu um perfil com várias falhas. 2 reclamações de passageiros sobre discriminação no atendimento. Um e-mail interno com o comentário: concentre-se em atender os passageiros que dão gorjetas melhores. Não há evidência direta de racismo, mas a linguagem sugeria que ela categorizava os clientes. Celeste salvou tudo. Em seguida, enviou uma mensagem criptografada para Alia Grant, sua assistente executiva. Ative o protocolo de auditoria de emergência. Voo 917. Identificação da tripulante de cabine STA 9035. Envie a confirmação em 10 minutos. Cada palavra digitada não transmitia emoção, mas por trás delas havia uma seriedade mortal. Não apenas por Beck, mas por todo o sistema que permitiu que pessoas como Beck existissem. Ela desligou a tela. Seus olhos não estavam mais fixos na bandeja de comida. Ela olhou para frente, onde uma pequena luz da cabine iluminava uma faixa estreita sinalizando uma longa pista se abrindo à frente.
Não se tratava mais de uma refeição, nem de comportamento pouco profissional. Era uma declaração. Sob a luz fraca da primeira classe, Celeste fechou os olhos, mas sua mente não. Ela girava como uma engrenagem gigante que acabara de ser reiniciada. Cada imagem, cada palavra, cada olhar desdenhoso do passado voltava como uma onda. Não havia ruído, mas era intenso. Ela se viu aos 26 anos, em sua primeira reunião de apresentação em Palo Alto. Na pequena sala, havia 7 homens brancos, todos vestindo camisas por dentro das calças e carregando MacBooks. Ela estava entre eles com um protótipo de segurança de IA, muito à frente de seu tempo. Mas a primeira coisa que perguntaram foi: "Você trabalha com tecnologia ou é a cofundadora de marketing?" Ela se lembrava claramente daquela sensação. A sensação de entrar em um cassino onde todas as cartas já haviam sido distribuídas e a cadeira que lhe deram era a que sobrara quando ninguém mais se importava. Mas ela não recuou, ela não desistiu. E no final, seu modelo foi o que o Pentágono encomendou 3 anos depois. Ela se viu aos 34 anos em uma conferência de tecnologia em Londres, quando um jornalista perguntou como a primeira mulher negra figurar entre os 10 melhores CEOs com menos de 40 anos. Você acha que seu sucesso se deve à sorte ou às políticas de igualdade de gênero? Celeste olhou-o diretamente nos olhos, sorrindo como uma faca tirada da bainha. Acho que o sucesso vem quando você trabalha 3 vezes mais do que todos os outros, é questionado 10 vezes mais e continua avançando como se ninguém pudesse te impedir. As luzes do avião mudaram suavemente de amarelo para um azul suave. O piloto anunciou que estavam sobrevoando o espaço aéreo canadense, a 8 horas de Genebra. Um sinal sonoro indicou que o serviço de refeições principal havia começado. Um novo comissário, Daniel Kleine, começou a circular entre as fileiras. Celeste abriu os olhos, ainda sentada no lugar com o olhar fixo na janela. Lá fora, a noite interminável se estendia. Mas dentro dela, outra batalha estava sendo preparada. Uma batalha que não precisava de tiros, mas que poderia abalar todo um sistema. No centro dessa batalha estava Becky. Becky Whitmore não era uma vilã clara. Sem comportamentos extremos, sem comentários abertamente racistas, sem insultos descarados. Mas era isso que a tornava perigosa. Ela carregava dentro de si uma discriminação que havia sido legitimada como comportamento profissional, mascarada por um sorriso falso e desculpas insinceras. E o mais revelador era que o sistema permitia que isso continuasse. Permitiu que alguém como Becky chegasse a comissária sênior sem ser impedida, sem aviso prévio, sem supervisão. Porque pessoas como Celeste, ocupadas demais sobrevivendo, não se manifestavam. Celeste sabia bem disso. Existe um tipo de discriminação que nunca grita nos corredores do escritório. Ela silenciosamente tira você da lista de prioridades. Ela chama você de convidado, mas nunca pelo seu nome, como os outros. Ela esquece a refeição que você pediu, mas nunca esquece a refeição do homem branco ao seu lado. E é por isso que hoje ela não ficaria. Ela tocou levemente em seu smartwatch. Um sinal de segurança foi enviado para Alia Grant. Confirmação de status. Verificar o histórico da comissária de bordo STA 9035. Validar o comportamento de acordo com o protocolo internacional da Airline Services Alliance. 3 minutos depois, a tela exibiu uma mensagem. Perfil completo acessado, 2 reclamações de clientes em 12 meses. Uma transferência interna por comportamento não profissional. Nenhuma ação disciplinar formal tomada. Celeste acenou levemente com a cabeça. Mais uma vez, o sistema optou pelo silêncio. Mas desta vez ela iria fazer o sistema dizer a verdade. Quando Daniel Kleine se aproximou da fileira de assentos, ela sinalizou para ele parar com um gesto sutil da mão. "Tenho uma pergunta, Sr. Kleine", disse ela, com voz leve, mas cada palavra como uma agulha fria, perfurando o tecido fino da reputação da companhia aérea. Daniel inclinou-se ligeiramente para a frente. "Sim, Sra. Sta Morgan. Gostaria de saber, de acordo com a política interna da Stratus, quando os passageiros fazem pré-encomenda de refeições premium, quais são os critérios prioritários quando há falta de estoque?" Daniel hesitou. "Normalmente baseia-se na hora da encomenda e na frequência do voo. Sou membro Diamond Plus. Encomendei a minha refeição há 7 dias e recebi a confirmação do sistema", disse ela, sem tirar os olhos dele. "Compreendo." Daniel olhou em volta, sem jeito, evitando o olhar de Celeste. Poderia ser um problema no sistema ou uma prioridade temporária da tripulação. Celeste não disse mais nada. Ela sorriu educadamente e virou o rosto. Ela já tinha feito o suficiente.
E agora, na cabine da primeira classe, com luzes suaves, enquanto os outros pensavam que era apenas um voo normal, Celeste Morgan estava reescrevendo a história. Não com um discurso, não com uma câmera, mas com provas, ação e uma determinação que ninguém poderia quebrar. Sem raiva, sem questionamentos, sem necessidade de gritar ou indignação para afirmar sua presença. Celeste Morgan havia aprendido há muito tempo que o verdadeiro poder não estava no volume, mas na ação. Ações oportunas, precisas e irreversíveis. Ela abriu o celular, passando o dedo levemente pela tela sensível ao toque, como se estivesse enviando uma mensagem simples para um amigo. Mas o que ela digitou, curto e decisivo, foi uma ordem que daria início a uma investigação interna capaz de abalar todo o sistema. Ativar procedimento de auditoria interna. Voo 917. Registros da tripulação necessários. Confirmar. Apenas 6 linhas. 6 linhas que poderiam acabar com a carreira de qualquer pessoa. 6 linhas que forçariam a diretoria da Stratos a se reunir, não para discutir serviços ou marketing, mas para enfrentar a verdade que eles evitavam há anos. Alia Grant, assistente executiva sênior de Celeste, foi treinada não apenas para gerenciar tarefas, mas também para lidar com crises verdadeiramente no nível de segurança corporativa. E quando recebeu essa mensagem, Alia não perguntou, "O que aconteceu?" ou "Você está bem?" Ela respondeu no verdadeiro estilo Morgan Tech. Recebido. Recuperação de dados em andamento. Celeste enfiou o celular no bolso da jaqueta. Sem palavras. Sem expressão. Enquanto isso, do outro lado do oceano, toda uma cadeia de servidores havia sido ativada. Dados de passageiros, registros de serviços e registros de funcionários da Stratos Air estavam sendo acessados, filtrados e verificados de acordo com os padrões de um dos sistemas de segurança de mais alto nível do mundo. Na cabine da primeira classe, ninguém sabia o que estava acontecendo. As risadas continuavam atrás dela. Radcliffe e Malcolm discutiam sobre a moeda digital europeia, enquanto Clayton tomava sua terceira taça de champanhe. Becky Whitmore ainda circulava entre as fileiras com seu sorriso falso profissional, perguntando continuamente aos cavalheiros se precisavam de mais toalhas quentes, mas nunca olhou para Celeste, porque em sua mente Celeste já havia sido classificada como sem importância. Celeste permaneceu imóvel, mas seus ouvidos captaram cada detalhe. Ela percebeu o modo como Becky sorriu alegremente ao perguntar ao senhor Malcolm: "Gostaria de experimentar a mousse de chocolate da empresa?" A maneira como ela se curvava mais do que o normal ao servir vinho para o Sr. Radcliffe. A maneira como tocava gentilmente a mão do Sr. Clayton ao fazer um brinde. Tudo era seletivo e apontava para um certo tipo de cliente, não para ela. 12 minutos após a primeira mensagem, o relógio de Celeste vibrou levemente. Uma mensagem criptografada foi enviada, acompanhada por um grande arquivo PDF e 2 links internos. Ela abriu o arquivo, seus olhos percorrendo a primeira linha. Registro de comportamento da comissária de bordo Rebecca Ann Whitmore, IDST 9035. Abaixo, notas discretas, mas incisivas. Maio de 2023. Reclamação de passageiro VIP por ter recebido a refeição errada 3 vezes consecutivas. Sinais de favoritismo em relação a passageiros da mesma classe. Agosto de 2023. Relatório interno sobre comentários pouco profissionais na sala de descanso da tripulação. Novembro de 2023. A operação da tripulação solicitou suspensão temporária devido a fatores comportamentais que afetavam a reputação do serviço. Todos os incidentes terminavam com uma breve nota. Nenhuma ação disciplinar formal tomada. Celeste cerrou o punho direito, mas seu rosto permaneceu calmo. Nenhum sinal de raiva apareceu em seus lábios ou olhos, apenas uma confirmação fria de que ela estava certa e eles estavam errados. E pior ainda, eles deixaram isso continuar. Becky não era apenas uma pessoa imperfeita. Ela era o produto de uma cultura que há muito racionalizava a discriminação com desculpas como sobrecarga, erro do sistema ou motivos insuficientes para agir. Foi essa cultura que criou pessoas como Becky, e hoje teria que enfrentar as consequências. Celeste rolou a tela para baixo, passando para outro arquivo anexado. Era uma lista de todos os tripulantes do voo 917. Ela marcou 3 nomes com reclamações frequentes, incluindo Becky. Em seguida, extraiu uma seção da política interna da Stratos. Qualquer comportamento discriminatório ou tendencioso no serviço, mesmo sem evidência verbal direta, se corroborado por ações repetidas, será tratado de acordo com os padrões éticos do setor. Ela sorriu, não por causa do triunfo, mas porque sabia que hoje seu silêncio não era mais fraqueza, era poder.
Ela pressionou o botão enviar para enviar o relatório resumido com um pedido de investigação ao CEO da Stratus, colocando em cópia 3 consultores jurídicos com quem havia trabalhado anteriormente em processos judiciais por discriminação. Sem ligações, sem coletivas de imprensa, sem redes sociais, apenas uma linha: solicitar investigação interna sobre a tripulação do voo 917. Urgente. Em seguida, ela fechou o telefone, fechou os olhos e recostou a cabeça no assento de couro macio. O céu lá fora permanecia calmo, mas sob aquelas nuvens uma tempestade se formava, e Celeste Morgan era o olho da tempestade. Enquanto Celeste Morgan descansava a cabeça no assento de couro macio do 1A, seus olhos estavam semicerrados sob as luzes suaves da cabine, do outro lado do mundo. Outra mulher estava abalando os alicerces da frente doméstica com velocidade de processamento de dados que chamaria a atenção de qualquer especialista em segurança cibernética. Alia Grant, 29 anos, assistente executiva sênior de Celeste, estava sentada em seu escritório no 42º andar da Morgan Tech Tower, em Manhattan. Seu cabelo crespo estava preso em um coque apertado, um hábito que ela seguia sempre que entrava em um estado de concentração absoluta. A sala agora estava iluminada apenas pelo brilho da tela LED refletindo em seus óculos grossos e pelo barulho rítmico do teclado, como o batimento cardíaco de uma busca de dados chegando ao clímax. Celeste não precisava dizer muito, ela não precisava dar explicações. Apenas uma mensagem, com as palavras-chave certas, era suficiente para Aya entender a gravidade da situação. Porque entre elas, a confiança não estava na quantidade de palavras, estava na precisão de cada ação. Alia abriu o painel de análise interna, acessando a app de segurança vinculada aos dados da indústria da aviação e documentos de parceiros de companhias aéreas internacionais. Um fluxo de códigos apareceu e, em menos de 90 segundos, a primeira informação surgiu. Rebecca Ann Whitmore, comissária sênior, Stratus Air ID ST9035. Contratada em 2018, função confirmada no voo 917. Os dados pareciam normais, mas Alia não parou por aí. Ela abriu arquivos adicionais de feedback de clientes, analisando o histórico de reclamações de voos envolvendo Beck nos últimos 3 anos. E então as peças suspeitas começaram a surgir. Em fevereiro de 2022, um passageiro negro da primeira classe teve seu vinho pré-encomendado, negado sem motivo aparente. Em setembro de 2022, 2 passageiros asiáticos relataram ter sido atendidos depois de todos os outros passageiros, apesar de terem embarcado antes. Em março de 2023, uma empresária indiana foi ignorada após pressionar o botão de chamada 3 vezes no voo 803. Nenhuma dessas denúncias resultou em qualquer ação disciplinar. O sistema registrou a desculpa familiar, evidência insuficiente para processar a violação. Alia franziu a testa. Ela sabia muito bem como esses tipos de registros eram obscurecidos. Pessoas como Beck sabiam como contornar os limites das regras, sem gritos, sem insultos diretos. Ela simplesmente não se envolvia com aqueles que não considerava dignos. E o sistema permitiu que ela existisse dessa forma por quase 6 anos. Alia abriu a ferramenta de referência cruzada interna com o sistema de reconhecimento comportamental da Morgan Tech, uma ferramenta exclusiva desenvolvida por ela e Celeste para analisar padrões de preconceito a partir do tom de voz, expressões faciais, tempos de resposta e níveis de interação com diferentes grupos de clientes. Os resultados a fizeram sorrir. Não era um sorriso, mas um reflexo de desdém profissional. Índice de interação tendenciosa de 87,4%. Comportamento tendencioso repetido em relação a clientes não brancos. 15 vezes 36 voos registrados. Aviso. Alto risco à cultura organizacional. Recomenda-se uma investigação mais aprofundada. Alia marcou todos os pontos de dados, criou um relatório em PDF com validação criptografada e vinculou à biblioteca de evidências interna. Ela enviou o relatório para a caixa de entrada de revisão do nível de comando, o canal reservado para casos graves que afetam parceiros estratégicos ou a reputação da marca. Ela anexou uma nota sobre o comportamento discriminatório sistêmico da tripulação do voo 917, enviada a pedido de Celeste Morgan, para ativar a investigação da cultura organizacional. Ao mesmo tempo, Alia enviou cópias para 3 executivos senhores da Stratus Air, incluindo o CEO Charles Edmonds, um ex-aliado da Morgan Texture e da Technology Collaborations. Ela sabia que Edmonds não ignoraria nada vindo de Celeste, não apenas por respeito, mas por respeito a Collaborations. Quando Celeste Morgan decidiu agir, não foi por retaliação.
Foi porque o sistema precisava mudar. Menos de 5 minutos depois, a tela de Ahalia acendeu com uma notificação de confirmação. A ordem de investigação foi emitida. O RH e a equipe jurídica estarão no destino para realizar uma avaliação imediata. Obrigado por trazer isso à tona. Alia exalou, empurrando a cadeira para trás e descansando as mãos atrás da cabeça. Ela não sentiu alívio, sabia que isso era apenas o começo. Ao longo de sua carreira ao lado de Celeste, ela viu sua CEO derrotar bancos gigantes, empresas de investimento implacáveis e políticos escorregadios. Mas ela nunca tinha visto Celeste enviar um sinal de auditoria sem uma razão muito justificável. O relógio bateu 2h da manhã em Nova York. A bordo do voo 917, no assento 1A, Celeste ainda estava acordada. Mas Beck Whitmore continuava sorrindo no assento 2C, sem saber que a partir daquele momento, tudo ao seu redor começaria a desmoronar. Celeste acenou levemente com a cabeça com um olhar frio como aço, mas sua voz permaneceu no tom calmo de uma líder acostumada a lidar com sistemas em decadência. Não havia necessidade de fazer uma cena no meio do ar. Ela sabia que tudo o que era necessário já havia sido enviado. Agora, cada palavra que ela dizia era apenas para reafirmar. Não havia escapatória para o outro lado. Ela apertou o botão de chamada. Um suave tio soou, tão baixo que ninguém percebeu, mas o suficiente para que um comissário de bordo de meia-idade, magro e com cabelos grisalhos bem penteados, se aproximasse. Daniel Klein, de acordo com o crachá no peito, seus passos hesitaram ligeiramente ao se aproximar do assento 1A, seus olhos brevemente cautelosos, como se seus instintos o tivessem alertado que essa mulher era diferente dos passageiros habituais. Gostaria de perguntar novamente sobre a refeição pré-encomendada, disse Celeste, sua voz baixa e firme, mas carregando a pressão de alguém que não aceitaria uma resposta fácil. Daniel ficou em pé, com a mão pousada levemente na bandeja de serviço. Sim, senhora. Celeste o interrompeu, sem levantar a voz, mas com um tom cortante. Ouvi a senhorita Whitmore falar sobre priorizar passageiros. O que ela quis dizer com isso? Daniel ficou sem palavras. Seus olhos procuraram ao redor, como se buscassem uma fuga para o que parecia ser uma pergunta inofensiva, mas ele entendeu. Não era uma pergunta sobre a refeição. Era uma armadilha verbal, uma declaração que seria lembrada e poderia ser usada em um painel de investigação. Acho que foi um mal-entendido, gaguejou ele. Não temos uma política de discriminação. Apenas levamos em consideração alguns fatores, como o tempo do pedido e a disponibilidade dos alimentos. Celeste inclinou a cabeça, com os olhos afiados como lâminas. Sou membro Diamond Plus. Pedi minha refeição há 7 dias, com confirmação por e-mail e um número de referência. Nesta cabine sou a única que não recebeu uma refeição premium. No entanto, a senhora Whitmore fala em priorizar os hóspedes. Se não é discriminação, então o que é? Daniel ficou em silêncio. Gotas de suor se formaram em sua têmpora, apesar de a cabine estar fresca. Ele não era tolo o suficiente para negar abertamente, mas não era corajoso o suficiente para enfrentá-la de frente. Celeste sorriu, um sorriso afiado e deliberado. Não precisa responder. Agora eu entendo. Ele abaixou a cabeça ligeiramente e se virou para ir embora, seus passos mais rápidos do que o normal, como uma raposa fugindo dos holofotes de um interrogatório. Mas ele não sabia. Celeste não precisava da resposta dele para usar como prova. Ela já tinha tudo o que precisava. Ela abriu seu smartwatch novamente, dando uma olhada na atualização de Alia, ordem de investigação aprovada pelo CEO da Stratus. O RH e a equipe jurídica estarão em Genebra assim que o avião pousar. Código de comando vermelho, linha 917, linha vermelha 917, um código interno para incidentes que podem prejudicar a reputação da marca em nível estratégico. De acordo com o protocolo, isso significava que toda a tripulação seria monitorada assim que saísse da cabine. Todas as gravações da cabine do voo seriam armazenadas e analisadas. Uma reunião de emergência seria realizada imediatamente após o pouso, com os gerentes de RH, jurídico e regional. Os indivíduos envolvidos seriam temporariamente suspensos do serviço dentro de 24 horas. E Celeste sabia que depois de enviar o primeiro relatório, tudo estava em movimento como uma cadeia de dominós que ninguém poderia parar. Na cabine traseira, Becky ainda estava conversando com o Sr. Radcliffe. Cada passo que ela dava entre as fileiras,
era um ato inconsciente de fornecer mais evidências de discriminação contra o cliente. Ela não sabia que seu comportamento, interações e até mesmo o tom de voz estavam sendo gravados pelo sistema de IA das câmeras da cabine, ao qual a Morgan Tech tinha acesso temporário por meio de seu parceiro para proteger os interesses dos passageiros VIP. Celeste exalou levemente, mas não suavemente. Era por isso que ela não havia confrontado Becky quando foi humilhada. Ela não precisava de um confronto. Ela precisava do colapso. No tablet, ela abriu seu próprio perfil no sistema Stratus Air Partner. Tudo estava certo. Membro Diamond Plus por 10 anos consecutivos. Média de 12 voos em primeira classe por ano. Uma das 50 clientes VIP convidadas a fornecer feedback sobre o serviço no ano passado. Ela marcou tudo, um conjunto lógico e completo, sem emoções, sem lacunas. Celeste não estava agindo por orgulho pessoal. Ela sabia que, se não respondesse, Becky continuaria existindo, e pessoas como ela, mulheres negras, fundadoras, empreendedoras, sempre seriam as esquecidas. Ela não podia permitir que isso acontecesse novamente, não quando estava sentada no assento 1A, um assento que conquistou com sua juventude, anos de rejeição, marginalização e, finalmente, com seu talento e determinação inabalável. O avião balançou suavemente quando o piloto anunciou que estavam se preparando para pousar. Becky passou por ela novamente. Seus olhos deslizaram sobre Celeste, ainda indiferente, ainda da mesma forma que ela olhava para os outros, sem parar, ainda com o desprezo silencioso com o qual Celeste se familiarizou ao longo de sua carreira. Mas desta vez esse silêncio seria forçado a falar. Quando o avião pousou, o barulho dos pneus contra a pista ressoou pela cabine como um sinal silencioso. Tudo a partir deste momento seria diferente. Celeste Morgan abriu os olhos ao sentir o avião a descer, inclinando ligeiramente a cabeça como se estivesse a medir o movimento do ar. Mas, na realidade, ela estava a ouvir os pequenos sons que apenas aqueles que tinham sobrevivido a negociações de milhares de milhões de dólares conseguiam discernir. O guincho das rodas, o suspiro suave de alívio dos passageiros, os passos apressados da tripulação. Ela não se apressou em soltar o cinto de segurança. Seu smartwatch vibrou 2 vezes em menos de 1 minuto, notificando-a de que todos os elos da cadeia estavam prontos. Ali havia concluído o envio do relatório completo de análise comportamental, incluindo imagens de vídeo da cabine mostrando o favoritismo seletivo de Becky, as discrepâncias no tempo de atendimento entre os passageiros e imagens de passageiros que gravaram secretamente Becky recusando o pedido de refeição de Celeste. A mensagem final havia sido enviada menos de 3 minutos antes do avião pousar. Ela continha apenas uma linha: transferir arquivo para o Conselho de Ética de Serviço. Executar com urgência. Código Genebra 1A. Quando o avião taxou pela pista e parou, Celeste gentilmente desatou o cinto de segurança. Sem pressa, sem expressão, ela se levantou, ajustou a barra do blazer e colocou a bolsa de couro cuidadosamente sobre o ombro esquerdo. Ela entrou no corredor, com passos firmes, mas sem pressa. Atrás dela, os passageiros ainda vasculhavam suas bagagens, conversando e esperando. Na porta do avião, 2 pessoas em ternos escuros aguardavam. Um era Brandon Ellis, CEO regional da Stratas AI para a Europa. A outra era uma mulher pequena, de olhos perspicazes, usando um crachá com os dizeres Divisão Jurídica de Genebra. Ambos inclinaram a cabeça quando Celeste saiu da cabine. Bem-vinda, senhorita Morgan. Pedimos sinceras desculpas pelo inconveniente. Celeste não parou de andar. Ela apenas olhou para eles e disse em voz alta, para que todos ouvissem. Não precisam se desculpar. Isso é apenas o começo. Ela disse, chega. Sem apertar as mãos, sem olhar para trás. Mas logo atrás dela, Brandon e os representantes jurídicos se endireitaram, com expressões mudando. Eles haviam lido o relatório. Sabiam exatamente o que os esperava atrás daquela porta de boas-vindas da classe executiva. E sabiam que esse erro da companhia aérea não era apenas um incidente de serviço. Era uma falha cultural. E agora estavam pagando o preço. Ao mesmo tempo, a tripulação começou a sair do avião pela porta traseira, como de costume. Becky Whitmore caminhava com o grupo, ainda com uma expressão serena, acreditando que tudo estava bem, que naquela noite estaria em seu hotel habitual, pedindo seu martini favorito e contando aos amigos sobre um passageiro problemático no voo 917. Ela não sabia que no final da fila de saída, 3 pessoas de terno preto, do RH e da equipe de coordenação de crises, estavam esperando. E quando Becky se aproximou,
viu um deles levantar um tablet, exibindo a mensagem. Tripulação do voo 917. Por favor, dirijam-se à sala de reuniões de emergência. O rosto de Beck congelou por um momento. Seus olhos se moviam rapidamente, tentando encontrar qualquer sinal de confusão. Mas o olhar de seu colega, Daniel Kleine, estava igualmente silencioso, firme. Ninguém disse nada. Ninguém estava mais rindo. O tremor havia começado, e ela estava no epicentro. Celeste atravessou o saguão do aeroporto de Genebra, onde funcionários VIP estavam prontos para acompanhá-la até o hotel da delegação da conferência. Seu telefone vibrou levemente. Uma mensagem de Alia. Eles começaram a coletar depoimentos. Whitmore foi suspenso do serviço. O assunto será apresentado na reunião do conselho amanhã de manhã. Ela não respondeu imediatamente. Entrou na limusine preta que a aguardava. Quando a porta se fechou, a luz do lado de fora foi completamente cortada. Celeste recostou-se no assento de couro macio, com os olhos fixos à frente. Ela sabia que o que aconteceu hoje não era apenas sobre ela. Era um marco, uma declaração sem palavras, mas mais forte do que qualquer discurso. Isso não era mais uma reação, era uma limpeza. Quando a limusine de Celeste desapareceu dos portões do aeroporto, uma série de e-mails com bandeira vermelha e o assunto incidente urgente no voo 917, revisão imediata da diretoria necessária, apareceu simultaneamente nas telas da liderança da Stratus A em sua sede em Genebra. Uma reunião de emergência foi convocada em 30 minutos. Todos os executivos regionais, consultores jurídicos, diretores de atendimento ao cliente e o chefe do departamento de gerenciamento da tripulação de cabine foram convocados a comparecer. A convocação da reunião veio com um breve apêndice. Reclamante Celeste Morgan, CEO da Morgan Tech. No momento em que esse nome apareceu, a atmosfera na sala de conferências pareceu ficar mais pesada. Celeste Morgan. Não apenas uma CEO, não apenas uma cliente VIP, mas alguém que estava na vanguarda de uma série de reformas globais relacionadas à equidade digital e à justiça em setores de serviços de alto padrão. Uma mulher que já foi listada pela revista Time como uma das pessoas que estão mudando a cultura corporativa no século XXI. E agora, ela estava no centro de um incidente que o sistema das Stratus permitiu que ocorresse bem no assento 1A. Charles Edmonds, o atual CEO das Stratus, conhecido por seu pensamento reformista e compromisso com a transparência, sentava-se em silêncio à cabeceira da mesa. À sua frente havia uma espessa impressão de 23 páginas. Relatório de discriminação comportamental no voo 917. Situação de emergência sob o Código de Ética de Serviço Global. Todos os olhos se voltaram para a tela quando Alia Grant, convidada pela Morgan Tech, entrou na reunião por meio de um sistema seguro de Nova York. Não vou demorar, começou Alia com os olhos fixos na câmera, a voz aguda, mas sem raiva. Não estamos procurando um pedido de desculpas. A Morgan Tech não precisa de promessas vazias. Precisamos de ação. Precisamos da confirmação de que seu sistema não tolera comportamentos discriminatórios sutis, sem desculpas, sem evasivas. Ela fez uma pausa, examinando as expressões de várias pessoas na sala. Em seguida, projetou um videoclipe da câmera da cabine de passageiros. Beck Whitmore segurando uma bandeja, respondendo a Celeste com um tom que não demonstrava nenhum respeito. Talvez não tenha entrado no sistema. Acontece o tempo todo. Em seguida veio uma tabela comparando os tempos de atendimento entre passageiros da primeira classe. Passageiros brancos. Tempo médio de resposta 42 segundos. Celeste Morgan. 6 minutos e 11 segundos. Refeição recusada sem motivo. Um consultor de serviços experiente franziu a testa e se virou para Edmonds. Não podemos encobrir isso. Não vamos, respondeu Edmonds com firmeza. Não porque estivesse pressionado pelo nome de Celeste, mas porque percebeu que isso não era mais uma questão pessoal. O sistema de serviço do qual a Stratus se orgulhava, um serviço para a elite, estava agora exposto sob uma luz totalmente diferente. Uma estrutura de serviço em que a elite não era definida por conquistas, mas por raça, gênero e normas sociais ultrapassadas. E a mulher sentada no assento 1A foi quem traçou o limite para esse erro. Quando Alia terminou a ligação, Edmund se levantou, batendo com a mão na mesa uma vez. A partir deste momento, todos os membros da tripulação do voo 917 estão suspensos. Uma investigação será estendida a todos os voos envolvendo a comissária Rebecca Whitmore nos últimos 24 meses. Ele fez uma pausa, olhando para cada pessoa. Vamos emitir um pedido público de desculpas à Sr. Morgan. E não apenas isso.
Vamos convidá-la para se juntar a nós como consultora cultural para todo o sistema de treinamento da tripulação da Stratos. Um diretor regional ergueu uma sobrancelha. Você planeja pedir que ela reescreva nossas políticas? Edmonds assentiu sem hesitar. Não deixe, precisamos que ela as reescreva. Uma decisão sem precedentes. Mas, naquele momento, ninguém estava pensando nas políticas antigas, porque todos sabiam que, se não agissem, a marca Stratos ficaria para sempre ligada a esse escândalo como uma mancha em sua seda de alta qualidade. Em Genebra, Celeste estava sentada em seu quarto de hotel com vista para o Lago Lima. Na mesa à sua frente, havia uma xícara fumegante de chá de ervas e um e-mail acabara de ser aberto. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido. Uma investigação completa foi iniciada. Seria uma honra convidá-la para se juntar à nossa equipe consultiva de reforma cultural. Não se trata apenas de uma honra, mas de uma responsabilidade que acreditamos que somente você pode assumir. Charles Edmonds, CEO, Stratas-I. Celeste não sorriu, bateu levemente com os dedos na mesa, 3 batidas secas, seus olhos fixos no lago, silenciosos o suficiente para compreender que o terremoto que ela havia desencadeado com uma bandeja de sanduíches frios agora havia feito toda uma indústria olhar para si mesma com severidade. A tripulação do voo 917 desembarcou do avião com seu comportamento habitual, relaxada, aliviada, após uma longa viagem. Becky Whitmore liderava o grupo como de costume, seus saltos altos batendo levemente no chão do terminal, seus cabelos loiros ainda bem presos, e um sorriso no rosto que parecia mais uma máscara usada por tanto tempo que era difícil distinguir o real do falso. Para Becky, o voo não tinha sido nada de especial. Um pequeno problema com um passageiro difícil, como já havia acontecido dezenas de vezes antes. Em sua mente, Celeste Morgan era simplesmente uma mulher de negócios excessivamente sensível, que exagerou porque não recebeu sua sopa de frutos do mar ou seu bife. Fazer tanto barulho por causa de uma bandeja de sanduíches. Que chatice, pensou Becky consigo mesma. Mas ao passarem pela porta que levava à saída da tripulação, ninguém no grupo estava mais sorrindo. Não era um tapete vermelho que os esperava. Era uma fila de pessoas esperando. 3 homens de terno preto do Departamento de Segurança Interna. 2 funcionários senhores de RH com uniformes da Stratos Air, mas com crachás vermelhos indicando que eram da equipe de investigação interna de emergência. Um advogado segurando um iPad com o logotipo da empresa e uma pasta confidencial grossa com o carimbo Revisão Ética Confidencial. Ninguém da tripulação disse uma palavra. A atmosfera solene, a luz branca brilhante incidindo sobre o piso de mármore, faziam com que parecesse mais um tribunal do que um corredor de aeroporto. A mulher que estava no centro do grupo, Karen Dufresne, chefe de cultura de serviço global da Stratos, deu um passo à frente. Sua voz não era alta, mas tão afiada quanto uma lâmina recém-afiada. Por favor, tripulação do voo 917, dirijam-se à sala de entrevista de emergência 2. Esta é uma reunião obrigatória, de acordo com o artigo 6.3 do Código de Ética de Serviço Global. Um comissário de bordo atrás de Becky olhou para ela com um olhar confuso, mas Becky ficou parada. Ela abriu a boca, provavelmente para perguntar: o que está acontecendo? Mas o olhar de Karen a fez engolir as palavras. A lista estava pronta. Os arquivos estavam trancados. Eles não eram mais comissários de bordo terminando seus turnos. Eram indivíduos sendo investigados por graves violações da ética profissional. Eles foram conduzidos por um corredor estreito com 6 salas separadas. Cada pessoa tinha uma sala para si. Não eram permitidos telefones, nem assistência. Cada sala tinha uma câmera gravando, um membro sênior da equipe e um advogado observando. Becky sentou-se na cadeira com as costas retas, tentando manter a calma, mas por dentro podia sentir a turbulência começando. A mulher sentada à sua frente abriu um arquivo, sem tirar os olhos das linhas. Sra. Whitmore, faremos algumas perguntas com base nos seus dados de serviço no voo 917, bem como em voos anteriores nos últimos 24 meses. Esta entrevista está sendo gravada e pode ser usada como prova em procedimentos disciplinares internos, incluindo demissão imediata se alguma violação for comprovada. Becky engoliu em seco. Seus lábios estavam secos. O investigador abriu o tablet. Um vídeo foi reproduzido. Era o momento em que ela havia dito a Celeste Morgan: talvez não tenha entrado no sistema. Acontece o tempo todo. O olhar de Celeste no vídeo não era de raiva. Era assustadoramente calmo. Você se lembra dessa situação?
Eu, ponto e, ponto, eu só, ponto. Você pode explicar por que 5 outros passageiros receberam suas refeições pré-encomendadas, mas o passageiro do 1A não? Acho que talvez o sistema tenha falhado. Nós verificamos. O sistema confirmou o pedido de 7 dias atrás e a confirmação interna no embarque. Gostaria de acrescentar algo? Becky não conseguiu mais responder. Seus olhos começaram a entrar em pânico. Ela estava enfrentando algo que nunca imaginou que aconteceria com ela, as consequências reais. Cada vez que ela negou uma refeição, cada encolher de ombros, cada palavra rude foi registrada, não no papel, mas através do comportamento, dos olhos, das câmeras, dos inúmeros olhares invisíveis que se cansaram de suportar. E desta vez a pessoa no 1A não estava em silêncio como as outras antes. Na sede da Stratos em Genebra, Charles Edmonds estava sentado sozinho na sala de reuniões 1. Na mesa à sua frente estavam 3 relatórios que acabavam de ser apresentados pela equipe de investigação preliminar. Cada um tinha um título breve. Rebecca Whitmore, proposta de suspensão por tempo indeterminado, preconceito sistêmico, proposta de reforma abrangente da formação. Proposta oficial, nomear Celeste Morgan como consultora independente para a diversidade e uma cultura de serviço. Ponto final. Edmund não precisava de os ler novamente. Ele sabia que uma era na Stratos tinha chegado ao fim. Não porque os meios de comunicação o tivessem revelado, não porque os clientes estivessem indignados, mas porque uma mulher saiu do lugar 1A com a calma de alguém que compreende que a justiça não precisa de gritar para ser ouvida. Naquela mesma tarde, um memorando interno foi enviado a todos os funcionários da Stratos em todas as filiais internacionais. O assunto estava em negrito e marcado como urgente, resposta prioritária necessária, suspensão imediata da funcionária Becky Whitmore e início de uma reforma abrangente do sistema de treinamento. O documento foi assinado pessoalmente pelo CEO Charles Edmonds, acompanhado de uma rara declaração direta de uma companhia aérea de luxo. Reconhecemos que certos comportamentos discriminatórios sutis foram negligenciados dentro do nosso sistema interno. Este é o momento em que a Stratos Air deve assumir a responsabilidade e, mais importante, mudar. No escritório de RH em Genebra, Becky Whitmore estava sentada com a cabeça baixa, ainda segurando seu relatório pessoal. Seu rosto estava pálido, não por causa da suspensão, mas porque ela estava percebendo que tudo o que ela antes considerava normal agora havia se tornado evidência. E pior, tudo já havia sido documentado. E-mails que antes pareciam brincadeiras casuais de escritório, agora estavam sendo analisados em profundidade pelo sistema de monitoramento de linguagem. Esses passageiros negros agem como se fossem seus CEOs. Pessoas de cor geralmente precisam de atenção. Eu lido com elas com leveza só para acabar logo. Encontrei uma aspirante a Michelle Obama hoje. Pão e água são suficientes. No passado, essas frases passavam pela caixa de entrada como qualquer outra fofoca de corredor. Mas agora, do ponto de vista jurídico e da cultura organizacional, elas se tornaram provas irrefutáveis de um sistema oculto de discriminação. Um sistema que não usava palavras altas, mas sim um encolher de ombros e um olhar de desrespeito. Não era apenas Becky. 2 outros membros da tripulação, incluindo Daniel Clenny, que evitou responder a Celeste, também foram colocados sob vigilância comportamental. Seus voos anteriores, as reclamações silenciosas de passageiros minoritários, as vezes em que se esqueceram de servir ou acidentalmente não responderam ao botão de chamada, tudo estava sendo revisado. Além dos limites da companhia aérea, o choque sísmico já estava se espalhando. Menos de 24 horas após o incidente, os principais veículos de comunicação começaram a noticiar. The New York Times, CEO negro discriminado em avião. O poder não é mais silencioso. The Guardian, uma refeição negada e todo o sistema de serviços de luxo exposto. Forbes, Celeste Morgan, de vítima a líder da reforma global da cultura de serviços. Em uma matéria de 3 páginas na seção de igualdade social do Washington Post, o vídeo de Celeste falando apenas uma frase na cabine foi compartilhado milhões de vezes. Agora eu entendo, não foi uma acusação, não foi um golpe de retaliação. Foi uma declaração de que ela tinha visto tudo e não deixaria isso acontecer novamente. Pouco depois, uma campanha nas redes sociais chamada .sit 1A começou a se espalhar. Milhares de pessoas compartilharam suas histórias.
Momentos em que foram empurradas, ignoradas, tratadas como invisíveis por causa da cor da pele, gênero ou origem. E no final de cada postagem havia uma frase: porque eu não sento no assento 1A, mas mereço respeito. O escritório da Stratus em Nova York recebeu mais de 90 e-mails solicitando uma reforma cultural. O Departamento de Relações Externas de Londres recebeu documentos de 3 grandes investidores, exigindo um seminário interno sobre diversidade. E o CEO Edmunds recebeu uma ligação do secretário de Transportes dos Estados Unidos, solicitando um relatório oficial sobre o estado da cultura corporativa na indústria de companhias aéreas de luxo. Celeste não precisou comparecer a nenhuma coletiva de imprensa. Ela não precisou lutar pelo direito de falar. Suas ações se tornaram a voz. Em seu hotel às margens do Lago Genebra, Celeste sentou-se sozinha em uma pequena sala de conferências, não com a imprensa, mas com 3 jovens mulheres negras. Ela ouvia aquelas que trabalhavam no setor de serviços, que haviam sido ignoradas, consideradas inadequadas e que antes pensavam que não podiam se levantar. Queremos aprender a falar como você, disse uma delas. Celeste balançou a cabeça, com uma expressão severa. Eu não falo com palavras. Deixo o sistema falar sua própria verdade e mostro que, desta vez, ele não pode desviar o olhar. Do lado de fora da janela, a superfície do lago Lehman estava imóvel como um espelho. Mas, nas profundezas da água, as ondas se moviam silenciosamente, assim como as mudanças que haviam sido desencadeadas no assento 1A de um voo que Beck Whitmore nunca esqueceria. Celeste nunca precisou gritar, nunca perdeu o controle, nunca se rebaixou para implorar a alguém que a ouvisse, porque ela entendia que o verdadeiro poder não precisa de barulho, ele só precisa ser oportuno. E, dessa vez, o momento certo foi um sanduíche frio, um olhar frio e uma refeição negada. Não por falta, mas porque a pessoa sentada no assento 1A não se encaixava na definição de digna aos olhos do garçom. Ela não deu um tapa, não questionou, não se levantou na cabine da primeira classe para fazer uma cena, como tantas pessoas a aconselharam em workshops sobre como protestar. Ela simplesmente acenou com a cabeça e disse: agora eu entendo. E foi essa calma que revelou a verdadeira face de um sistema em que o luxo não foi projetado para servir, mas para excluir sutilmente aqueles considerados que não pertencem. Piadas como passageiros negros sempre agem como se fossem CEOs, que antes eram consideradas internas, agora se tornaram públicas. Dados de serviço que eram ignorados agora eram exibidos em gráficos. E-mails que estavam enterrados em arquivos agora eram provas. Tudo revelado por alguém que não havia levantado a voz. 3 dias após o incidente, a Stratus Air realizou uma coletiva de imprensa em Genebra, com a presença de dezenas de grandes veículos de comunicação. Pela primeira vez na história da empresa, convidaram uma pessoa que não fazia parte da equipe de liderança para falar: Celeste Morgan. Ela subiu ao palco vestindo um terno branco marfim, sem brilhos, sem logotipos, apenas um pequeno broche preto em forma de pássaro na gola, simbolizando a coalizão SEAT 1E que ela havia fundado com mulheres líderes africanas para defender a justiça e serviços de luxo. Não havia discurso preparado, nem equipe de mídia atrás dela. Ela simplesmente segurou o microfone e falou com uma voz firme e clara, cada palavra como uma flecha perfurando a aparência de grandeza. Não estou aqui para ficar com raiva. Não estou aqui para ser a vítima típica. Estou aqui porque há pessoas sentadas no assento 34F ou nos assentos ao lado do banheiro que são consideradas indignas de atenção apenas por causa da cor da pele, do sotaque ou porque não sabem pedir o vinho certo no menu. Ela olhou diretamente para os representantes da Stratus, mas não os criticou. Deixou a verdade falar por si. Não estou pedindo uma refeição. Estou pedindo um sistema que não me exclua simplesmente porque não pareço com os passageiros habituais do assento 1A. Ela falou sobre Beck Whitmore, mas não mencionou seu nome. Falou sobre como os comissários de bordo memorizam os nomes de 3 passageiros brancos, mas se referiram a ela apenas como a convidada. Ela falou sobre a sensação de ser vista, mas nunca realmente reconhecida. Então ela parou. As luzes no teto mudaram repentinamente de um tom branco frio para um tom amarelo quente. Por um momento, ninguém se moveu. Não foram necessárias mais palavras. Após a coletiva de imprensa, uma série de mudanças progressivas começou a se desenrolar dentro da Stratus. Treinamento obrigatório para 100% dos comissários de bordo sobre preconceito inconsciente e equidade em serviços de luxo. Criação de um canal de feedback direto para passageiros VIP, com uma equipe de resposta rápida sobre cultura organizacional. Convite a Celeste Morgan para atuar como consultora estratégica para o Programa de Redefinição do Luxo, uma iniciativa global sobre equidade em serviços de luxo. Beck Whitmore, outrora o símbolo tácito do serviço adequado, tornou-se agora o exemplo vivo de um sistema que tinha sido concebido para funcionar sem problemas, com base no silêncio dos desfavorecidos.
A Bloomberg publicou uma manchete na primeira página. Quando Celeste não precisou gritar, uma CEO muda toda a indústria aérea com um olhar. E abaixo havia uma pequena legenda. E com apenas uma frase, agora eu entendo. Naquela noite, Celeste recusou todos os pedidos de entrevista. Ela recusou todas as principais redes de televisão, incluindo CNN e BBC. Ela não precisava dizer mais nada, porque tudo o que precisava ser dito já havia sido dito pelo próprio sistema através de sua verdadeira natureza. Na varanda do hotel, ela olhou para as águas calmas do lago Lehman. Um jovem assistente saiu, pronto para anunciar o feedback positivo dos acionistas da Stratos. Mas Celeste simplesmente levantou a mão para impedi-lo. Não preciso de feedback, disse ela. Só preciso que o sistema nunca mais ouse adormecer. E, para ela, essa foi a verdadeira vitória. Um memorando interno da sede da Stratosphere apareceu nas caixas de entrada de mais de 22. 0 funcionários em escritórios e aeroportos em todo o mundo. Suspensão imediata da funcionária Becky Whitmore e início de uma reforma abrangente no treinamento de atendimento. O documento foi assinado pessoalmente pelo CEO Charles Edmonds e acompanhado por uma declaração direta, raramente vista em uma companhia aérea de luxo. Reconhecemos que certos comportamentos discriminatórios, sutis, foram ignorados em nosso sistema interno. Este é o momento em que a Stratos deve assumir a responsabilidade e, mais importante, mudar. No escritório de RH da Stratos em Genebra, Becky Whitmore estava sentada com a cabeça baixa, ainda segurando seu relatório pessoal. Seu rosto estava pálido, não por causa da suspensão, mas porque ela estava percebendo que tudo que ela antes achava que era apenas a norma agora se tornara evidência. E pior, tudo já havia sido documentado. E-mails que antes pareciam brincadeiras casuais de escritório agora estavam sendo analisados meticulosamente pelo sistema de monitoramento de linguagem. Passageiros negros agem como se fossem seus CEOs. Pessoas de cor geralmente precisam de atenção. Eu lido com elas com delicadeza só para me livrar delas. Encontrei uma aspirante a Michelle Obama hoje. Pão e água são suficientes. Anteriormente, essas frases passavam pela caixa de entrada como qualquer outra fofoca de corredor. Mas agora, do ponto de vista jurídico e da cultura organizacional, elas se tornaram evidências irrefutáveis de discriminação velada, um sistema em que a discriminação não era gritada, mas feita com um encolher de ombros e falta de respeito. Não era apenas Becky. 2 outros membros da tripulação, incluindo Daniel Claney, que evitou responder a Celeste, também foram colocados sob vigilância comportamental. Seus voos anteriores, as reclamações silenciosas de passageiros minoritários, as vezes em que se esqueceram de servir ou acidentalmente não responderam aos botões de chamada, tudo estava sendo revisado. Além das paredes internas da companhia aérea, o choque sísmico já havia se espalhado. Menos de 24 horas após o incidente, os principais veículos de comunicação começaram a cobrir a história. The New York Times. CEO negra discriminada em avião. O poder não está mais em silêncio. The Guardian. Uma refeição negada e todo o sistema de serviço de luxo exposto. Forbes. Celeste Morgan, de vítima líder da reforma da cultura de serviço global. Em uma matéria de 3 páginas, na seção de igualdade social do Washington Post, o vídeo de Celeste falando apenas uma frase na cabine foi compartilhado milhões de vezes. Agora eu entendo. Não era uma acusação, não era uma retaliação, era uma declaração de que ela tinha visto tudo e não deixaria isso acontecer novamente. Logo depois, uma campanha nas redes sociais chamada Pink Seat 1 começou a se espalhar. Milhares de pessoas compartilharam suas histórias, momentos em que foram marginalizadas, ignoradas, tratadas como invisíveis por causa da cor da pele, gênero ou origem, e no final de cada postagem havia uma frase: porque eu não sento no assento um peão. Ah, mas mereço respeito. O escritório da Stratos em Nova York recebeu mais de 0 e-mails solicitando uma reforma cultural. O Departamento de Relações Externas em Londres recebeu documentos de 3 grandes investidores exigindo um seminário interno sobre diversidade. E o CEO Edmund recebeu uma ligação do secretário de Transportes dos Estados Unidos solicitando um relatório oficial sobre o estado da cultura corporativa na indústria de companhias aéreas de luxo. Celeste não precisou aparecer em nenhuma coletiva de imprensa. Ela não precisou lutar pelo direito de falar. Suas ações se tornaram a voz. Em seu hotel às margens do Lago Genebra, Celeste estava sentada sozinha em uma pequena sala de conferências, não com a mídia, mas com 3 jovens mulheres negras. Elas ouvia aquelas que trabalhavam no setor de serviços, que haviam sido ignoradas, que haviam sido consideradas deslocadas, que antes pensavam que não podiam se levantar.
Queremos aprender a falar como você, disse uma delas. Celeste balançou a cabeça, com uma expressão severa. Eu não me expresso com palavras. Deixo o sistema falar sua própria verdade e mostro que, desta vez, ele não pode desviar o olhar. Do lado de fora da janela, a superfície do Lago Laima estava tranquila como um espelho. Mas nas profundezas da água, as ondas se moviam silenciosamente, assim como as mudanças que haviam sido desencadeadas no assento 1A de um voo que Becky Whitmore nunca esqueceria. Quando a Stratio Zero anunciou oficialmente o programa de reforma da cultura da primeira classe, uma reforma abrangente e obrigatória da cultura de serviço da primeira classe, sem exceções, Celeste Morgan havia deixado Genebra 3 dias antes, retornando aos Estados Unidos em silêncio. Sem coletiva de imprensa, sem discurso de encerramento, sem elogios. Ela não precisava de nada disso. Ela nunca precisou dos holofotes para provar sua presença. O que ela deixou para trás não estava na primeira página dos jornais nem nos elogios de outros CEOs. Ela deixou para trás um novo padrão. O verdadeiro poder não precisa levantar a voz. Ele só precisa da ação certa na hora certa. Uma ação aparentemente pequena, apertar o botão de chamada, perguntar sobre a refeição negada, enviar uma mensagem para sua assistente, forçou todo um sistema a baixar a cabeça e se corrigir. O comportamento que outros chamariam de sensível ou exagerado foi, na verdade, o início de uma revolução silenciosa no setor de serviços de luxo. E a partir daquele dia, quando um passageiro negro, seja um empresário, artista, ativista ou uma mãe solteira voando pela primeira vez na primeira classe, embarcar em um avião, não será mais visto como um estranho em um mundo que não foi feito para ele, porque ninguém saberá quem está sentado no assento 1A. Poderia ser um CEO, um investidor, o fundador de uma plataforma tecnológica global, ou talvez simplesmente alguém com força suficiente para não se curvar à discriminação, mesmo quando esta está escondida sob uma toalha branca imaculada e um sorriso de serviço padrão. No escritório da Morgan Tech, numa tarde de fim de semana, Celeste estava sentada a escrever uma carta à mão, algo raro na era da comunicação digital. Usava tinta azul, papel branco imaculado e uma caligrafia tão elegante quanto o pensamento estratégico que a tornou famosa. A carta não era endereçada ao CEO da Stratos. Não era para o conselho de administração, nem para a mídia. Era para uma garota de 16 anos na Flórida, que lhe escreveu depois de ler a matéria da Forbes dizendo que sua orientadora profissional lhe disse: alguém como você provavelmente deveria se limitar ao setor de serviços. A alta tecnologia está além de suas capacidades. Na carta, Celeste escreveu: as pessoas vão achar que você não merece cargos que nunca viram alguém como você ocupar. Não fique com raiva por isso. Lembre-se de que você não precisa fazer cena para provar seu valor. Você só precisa aparecer na hora certa e nunca desistir. E no final, ela escreveu a última frase: PS. Não se esqueça de que você tem o direito de sentar no assento 1A. Se eles disserem que não, pergunte para quem esse sistema foi criado. Meses depois, em uma conferência internacional sobre justiça e indústrias de serviços, um videoclipe foi exibido como introdução. A imagem de Celeste sentada na primeira classe diante de uma bandeja com sanduíches frios. Sem diálogos, apenas uma música suave de fundo. O clipe foi recriado da perspectiva da câmera de um passageiro. O mesmo clipe que havia sido compartilhado mais de 20 milhões de vezes com a hashtag assento número 1A'. Todos na sala, desde gerentes de redes de hotéis até executivos de companhias aéreas, ficaram em silêncio. Entenderam que a questão nunca foi a comida. Era a atitude de serviço baseada em preconceito. Era a ausência de resistência no passado e a presença oportuna de uma mulher que eles haviam ignorado. Celeste embarcou no avião para uma nova viagem de negócios naquele outono, desta vez de Atlanta para a cidade do Cabo, como palestrante de honra no Fórum de Liderança Global. Ela não solicitou nenhum privilégio especial, nem mencionou seu nome à equipe de solo. Mas quando entrou na primeira classe, percebeu algo que nunca tinha visto antes. Uma pequena placa com o nome colocada na frente do assento 1A, com a simples inscrição "Assento reservado para a mudança", e na parte inferior, 3 palavras: "Nós nos lembramos de você". Celeste sorriu levemente, sem precisar dizer nada. Sentou-se e apertou o cinto de segurança. O avião começou a taxiar. O céu ainda estava azul, mas agora era mais amplo, pois havia espaço para aqueles que antes eram vistos como estranhos. Uma refeição negada, um olhar frio. Uma ação que parecia pequena revelou todo um sistema de discriminação escondido atrás da aparência luxuosa.
Celeste Morgan não gritou, não exigiu, não buscou vingança. Ela simplesmente e silenciosamente fez um império refletir sobre si mesmo e, a partir daquele momento, mudar para sempre. Sua história é um lembrete. Não precisamos gritar para ser ouvidos, basta a ação certa na hora certa. E você? Já foi ignorado em um lugar onde merecia respeito? Você escolheria o silêncio ou se manifestaria? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir sua história. Se esta história te fez refletir, curta, compartilhe para espalhar a mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas jornadas inspiradoras. Porque às vezes tudo o que é preciso para mudar um sistema inteiro é alguém sentado no lugar certo,